Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso quebra-cabeça. Mais uma semana, mais uma aula, mais um tempo de palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, o nosso intuito. Tudo bem contigo, pastor Goulart? Tudo, rapaz, tudo bem, graças a Deus. Espero que Deus esteja abençoando você aí também que está nos ouvindo. E aí, Thiago? Tranquilo? Tudo certo, tudo beleza. Mais um dia, estamos aí. Tudo bem. Gente, não esqueça, as nossas redes sociais em seguida já vai estar aparecendo aí. Nos siga, compartilhe, troque ideias através ali das nossas redes aí, através das redes da igreja. Vai ser um prazer conversar sobre aquilo que você também é desejoso, aquilo que você tem curiosidade, aquilo que você tem dúvida. E a gente está aqui para aprender com você e que a gente mergulhar na palavra de Deus. E hoje a gente já vai estar passando aí para essa próxima peça do quebra-cabeça, que hoje nós vamos estar falando, como já tínhamos anunciado lá na nossa live de quarta-feira, sobre colocando a Bíblia no seu devido lugar. E a gente quer basear essa aula de hoje em cima de Lucas 4, quando o diabo também usou a palavra de Deus. Então nós vamos nos basear em cima deste capítulo, destes versículos de Lucas 4, e nós vamos trazer uma conversa, nós vamos falar sobre essa questão de colocar a Bíblia no seu devido lugar. Podemos iniciar nossas conversas, nossos comentários? Então eu vou ler então Lucas 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: "Se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem." O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: "Eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu." Jesus respondeu: "Está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto." O que Jesus disse? Está escrito. Mas olha no 9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito." O diabo usou isso aí também. "Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." E Jesus respondeu: "Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Então, a gente vê que Jesus, ele usa por 3 vezes, que está escrito, a palavra diz isso, mas o diabo também usa. Por que? Vamos começar. Por que será que o diabo usou a palavra? Nós podemos dizer então que Satanás, até bem antes de Lucas, capítulo 4, nós podemos dizer, ele já estava interpretando a palavra de Deus em Gênesis, né? Então ele foi o primeiro intérprete da Bíblia. Ele distorceu, né, muita coisa ali, mas nessa passagenzinha de Lucas, o que isso mostra? Que o diabo ele também conhece a palavra de Deus, na verdade, no conhecimento intelectual, né? Melhor do que muitos, né? Mas a questão da parte espiritual, aí ele é cego em relação a isso, a toda a obra de Deus, né? Então, sim, o diabo ele tentou Jesus porque ele também conhece a palavra e ele queria atacar o Senhor com a própria palavra de Deus, vamos dizer assim, atacando Deus com a própria palavra dele. Né? Fazendo com que Deus, uma tentativa falha talvez de Satanás, fazendo com que Deus se contradizesse, né? Ou que Deus não era capaz de fazer aquilo que na palavra ele disse que ele iria fazer, né?
É uma das armas de Satanás, né? Sempre tentando jogar na cara um dos outros, até mesmo na cara de Deus, né? Eu enxergo, né, fazendo só um brevezinho comentário, essa é uma das artimanhas dele, né? Eu achei interessante o comentário do Tiago em relação ao conhecimento intelectual. O diabo cita porque conhece, e conhece de forma intelectual, ou seja, resta para mim e para você, para cada um de nós, como ensinamento, que conhecer a palavra de Deus de forma intelectual não serve de muita coisa. Tá. Aproveitando isso, vamos seguir nessa linha de a palavra de Deus como educação, como aprendizado. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim: ler a Bíblia todos os dias é como tomar banho. Se você não fizer isso, a sujeira prevalecerá. Ou seja, já é um outro recadinho, né? Tome banho todos os dias. Apesar do frio, mas tome banho todos os dias. Ouvi falar, Jeff, que se a ducha for Corona, não tem problema. Barbaridade. Mas, baseado nisso, né, que nós entendemos, todos nós sabemos que nós, filhos de Deus, temos a Bíblia como base e a gente precisa, é questão vital, nós lermos a Bíblia, conhecermos a Bíblia. Mas sobre ler e conhecer, são duas coisas diferentes. Uma das perguntas que eu quero fazer para vocês: ler é melhor do que estudar ou estudar é melhor do que ler? Isso em relação à Bíblia, tá? E se justifiquem a resposta de vocês, porque uma das coisas que hoje a gente enxerga muito é a questão do aprendizado passivo. Aquele aprendizado que cristãos têm, um aprendizado preguiçoso, um aprendizado sem esforço. E eu vejo pelo tempo da escola. Na escola, a gente se esforçava muito para passar de ano. Então a gente estudava, era só para aquela prova, mas estudava. Só que não lia nada. E a gente não tinha o costume de ler. A Bíblia, muitas vezes nós temos o costume de ler, mas não tem prova nenhuma para fazer, então a gente não estuda. Ou estuda. Deixa eu discordar da tua frase com muito respeito. Durante muitos anos da minha vida eu fiz evangelismo em escolas, tá? Falando para crianças. Eu sempre disse para as crianças que o melhor amigo que nós temos é o professor. Porque o professor sempre nos dá a matéria e depois a prova. A vida é diferente, cara. A vida primeiro nos dá a prova, para depois nos ensinar a matéria. Então, nós temos provas pra caramba. Então, quando a gente estuda, a gente enfrenta essas provas de forma diferente. Eu entendi o que tu quis dizer com não tem prova. Nós não vamos fazer um testezinho para ver o quanto a gente sabe da Bíblia. Mas a gente tá cheio de prova por aí e a solução tá aqui dentro. Então, eu quero aproveitar essa discordância, então, mas eu me referia mesmo àquela prova escrita. Claro. Todo domingo de ceia o pastor vai trazer uma prova escrita. Vai trazer. Não, isso não existe. Claro. Mas que efetividade nós temos em relação à palavra de Deus se muitas vezes nós temos esse aprendizado passivo? Do que vale a educação bíblica se eu só repasso, eu não busco, porque não busco uma interpretação, e a interpretação no seguinte sentido, de entrar no mundo do autor, de entrar no tempo do autor, e somar isso ao meu tempo, às minhas situações. E como que esse processo de estudo, como esse processo de aprendizado, como que eu faço isso? Porque o diabo sabia, o diabo usou, ele queria usar em benefício próprio, isso vai ser comentários para depois, mas na questão de educação, porque hoje nós não nos educamos, nós não interpretamos, isso eu não quero generalizar, mas em alguns casos, a falta de conhecimento, a falta de estudo, a falta de interpretar o que a Bíblia está realmente dizendo. Quais são os benefícios, se existem, ou quais são os malefícios que isso causa na nossa vida cristã? Eu queria fazer um comentário em relação a um livro que eu li uma vez. Eu amo muito o livro e recomendo. Não é um livro cristão, mas eu amo esse livro, que chama-se O Pequeno Príncipe. Não sei se vocês já leram.
É um livro fantástico. Ensina muito a respeito de relacionamento. Ele fala a respeito de relacionamento. Tem uma parte do livro específica que fala a respeito de que você é responsável por aquilo que você cativa. Saint-Exupéry escreveu esse livro e é maravilhosa assim, a forma como ele coloca em relação a relacionamento. Quando Saint-Exupéry faleceu, eu vi uma entrevista da esposa dele, me falha a memória agora do nome dela, mas eu vi uma entrevista da esposa dela dizendo que Saint-Exupéry não era nada daquilo que ele escrevia e que ele havia sido derrotado como homem, como esposo, na sua família, porque ele não tinha relacionamentos saudáveis, como ele descrevia, em específico no livro O Pequeno Príncipe. Então, quando tu fez um comentário, pastor, quando a gente fala a respeito daquilo que a gente conhece, é totalmente diferente, porque quando a gente lê o livro de Saint-Exupéry, a gente fica assim, boquiaberto com o exemplo que ele dá em relação ao relacionamento do Pequeno Príncipe com aquele mundo onde ele foi colocado. Para a mulher dele ler aquele livro tinha outro significado. Então, quando a gente conhece o autor, a gente consegue ler o livro com outro significado. Tipo, se eu escrevesse um livro, para vocês ele teria uma conotação, para a Lola, para minha esposa, ele teria outra conotação, porque ela conhece o autor de uma forma diferente que vocês conhecem. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, é fantástico. Ler é maravilhosamente bom. Se é que dá para redundar de uma forma tão grande. É maravilhosamente bom ler a Bíblia. Agora, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente começa a conhecer mais sobre o autor. Aí a gente vai voltar lá para o nosso segundo programa, já em relação a Bíblia ser a palavra de Deus, e a gente comentou a respeito da sua inspiração. A mesma inspiração dada para os escritores é hoje dada para os leitores, para que a gente possa entender. Então, estudar é um vínculo maior com o leitor, onde eu começo a conhecer, com o escritor, onde eu começo a conhecer, ou nesse caso com o inspirador, né? Onde eu começo a conhecer melhor quem inspirou ele, aí eu tenho um entendimento de forma diferente daquele que tão somente lê. É meu ponto de vista. Eu acho que, assim, entre ler e estudar, né, o mandamento que Deus dá é para que a gente examine as escrituras, né? Então, eu vejo que para a gente realmente ter um benefício próprio realmente para a nossa vida, nós temos que estudar ela. E aí entra a questão de conhecer o autor, né? Entra a questão de nós conhecermos, por exemplo, para quem foi escrito. Porque ele foi escrito para uma determinada situação, certo? A Bíblia, aqui está a nossa história, né? Vamos dizer assim, aqui está a história do ser humano. Mas ela foi escrita para alguma situação específica. Mas como ela foi escrita por inspiração divina, ela não há falhas, ela não há erro, ela é atual, ela é uma coisa de... há palavras que foram escritas há 3.000 anos, 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, mas é tão atual, né, para os dias de hoje, das coisas que nós estamos passando. Então, eu vejo que a gente também tem que conhecer, né, aí, claro, há uma questão de nós nos envolvermos com a palavra, a gente desenvolver essa questão de nós lermos, de nós estudarmos, de nós tirarmos um tempo para isso, mas a gente tem que procurar conhecer aquela situação ali, para quem que estava sendo escrito. Porque daí aquilo começa a fazer sentido, né? Porque isso é uma coisa também bem interessante, sempre de lembrar. A Bíblia, ela é uma coleção de livros, né? Ela não é apenas um livro, mas a inspiração divina, né, faz com que o assunto ele seja único, né, de Gênesis a Apocalipse. Mas ela é uma coleção de vários livros aqui dentro, né? E eles são endereçados, né, para pessoas, para públicos diferentes. Por isso que nós temos 4 evangelhos, né? Por isso que às vezes no Antigo Testamento a gente tem às vezes a mesma história contada 2 vezes, mas são para
para endereços diferentes. Então, se nós conhecermos para quem ela foi escrita, qual situação estava sendo vivida, né? E aí é fantástico, né, a gente estudar. Se a gente olhar com essa visão para quem foi escrita, nós vamos enxergar todo o Pentateuco de uma maneira diferente. Vai começar a fazer mais sentido para nós nos dias de hoje, porque a sociedade de hoje, até mesmo os cristãos, eles se perguntam, né, a validade, principalmente do Antigo Testamento. Será que vale para nós? Né? Porque por muito tempo, né, foi colocada a questão de, não, hoje a gente vive no tempo da graça, então, vivemos no DC, depois de Cristo. Né? Então o AC, né, tudo que estava lá, vamos dizer assim, foi apenas um teste e eles falharam e não deu certo. Né? Infelizmente, é assim como foi ensinado isso, sabe? Então agora eu vejo que Deus está mexendo no coração da igreja. Eu cito bastante isso. Deus parece que está mexendo no coração das igrejas para que se traga novamente essa questão de resgatar a palavra e colocar ela no seu devido lugar, ensinar, porque é ela que vai ser um firme fundamento. Né? As ondas de Deus, os moveres de Deus, eles vão e vêm, né? Como ondas realmente que são, né? Mas a palavra permanece. É a palavra que vai dar o fundamento. A palavra é o arroz e feijão. Tem uma situação que fala que tudo passa... uma passagem que tudo passará. Tudo. Até a uva passa. Até a uva passa. Mas tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Seria essa uma justificativa ou um argumento que nós poderíamos usar, que a Bíblia não foi escrita só para eles naquele tempo, e essas lições, esses mandamentos, essas ordens e essas promessas cheguem até nós, porque a palavra não passa, tudo passa, o tempo passou, tudo passou. Só que a Bíblia, os escritos, não foram só para eles e não para nós. Seria um argumento eu usar, claro, que a palavra não passará? Exato. Claro. Bom, o que acontece? A gente pega a palavra de Deus muitas vezes e tira ela do contexto. Isso que o Thiago estava falando, entendeu? E isso tem equívoco. A gente precisa manter a palavra de Deus dentro do contexto dela, tá? Para que a gente consiga crescer e aprender com ela. Tá? Quando a gente ouve por aí movimentos, por exemplo, alguns falam que é somente a palavra. Aí outros movimentos falam que é a palavra e suas experiências com Deus, né? Tipo, o dom de línguas, profecia, cura, libertação, essas coisas todas. Aí a gente vai para um outro movimento específico que nós já batemos em cima dele muitas vezes aqui, vamos bater de novo, o modernismo, que fala que a palavra ela só contém, e aí critica porque a palavra de Deus seria a quarta pessoa da Trindade. Colocaram, né? O que é uma bobagem, porque, né? A palavra é Cristo, né? Então, João 1:1, cara, o princípio era o verbo e o verbo se fez carne. É Cristo, tipo assim. Então a Bíblia, ela é a quarta pessoa da Trindade? Não, a Bíblia é o que a Trindade fala. Ela é a voz da Trindade. Ela é a voz. Ela é a voz. E aí o exemplo lá do Tiago, né, cara, é Deus aqui conversando conosco, nos falando. E sim, viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão do corpo e da alma, das juntas e das medulas. Sim, ela é atualíssima. Ela não respeita a contemporaneidade, ou melhor, como citei aquele outro dia, ela é contemporânea sempre. Ontem, atemporal. Hoje, atemporal. Isso. E sim, a palavra não passa nunca. Embora ela tenha sido escrita lá para o povo que ela foi escrita naquela época, a gente precisa entender, como o Thiago ressaltou, ela fala comigo hoje também. Agora, é fundamental a gente entender, e para isso estudar, o que ela quis dizer especificamente. Cara, a gente ouve direto por aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalecem. Não é? Um versículo triunfalista.
Sim, eu acho. Ele é triunfalista, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas talvez não do jeito que se pregue o triunfalismo em cima disso. O contexto disso, por que isso foi dito, em que forma Paulo estava, o que ele estava enfrentando, qual a sua condição, qual a forma em que ele se encontrava naquele momento, para quem ele diz isso, por que ele diz isso, em resposta ao que ele diz isso, como que ele complementa essa frase depois. Fundamental. Hoje traz para mim bênçãos, eu sabendo que consigo enfrentar tudo aquilo com a vitória que Cristo tem para me dar. Dentro do seu contexto, eu aprendo que tipos de vitória ele pode me dar. Exato. E até isso é muito importante, porque o apóstolo Paulo fala: toda escritura é inspirada por Deus, né? E é uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, esses versículos isolados que são pegos. Às vezes as pessoas constroem uma doutrina, né? Ou seja, doutrina é uma forma de ver aquela passagem, certo? Quando os autores da Bíblia, eles falam que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, quando nós queremos saber, por exemplo, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, tu não vai encontrar na Bíblia uma passagem, por exemplo, um capítulo inteiro de um livro descrevendo sobre Deus. Não. Você monta uma doutrina quando você examina toda a Escritura. E aí, fazendo uma referência ao nosso programa, você vai montando um quebra-cabeça, né, as pecinhas, para nós chegarmos à doutrina de Deus, certo? Para nós não pegarmos apenas um versículo isolado e em cima daquilo ali nós fazermos uma doutrina. Porque, na verdade, quando você pega um versículo isolado, uma passagem isolada e você quer fazer disso uma doutrina, infelizmente você está descambando para o outro lado, que é a heresia. E aí, cara, aí é que nós vemos igrejas com doutrinas completamente erradas, como Jesus falou, o apóstolo Paulo principalmente falou, doutrinas de demônios, porque na verdade é justamente isso, é como Satanás fez, pegou uma passagem isolada, em cima daquilo ali faz uma doutrina, e é em cima daquilo ali que as pessoas elas vão acreditar, e pega uma passagem que é, como o pastor Goulart muito bem colocou, ela é para nós, mas ela está aplicada a um contexto. E daí a gente aplica para qualquer contexto. É porque ela isolada vira de particular interpretação. E a palavra critica isso, ela não é de particular interpretação. Critica. E muitas coisas, a questão da palavra, que nós estamos vendo situações, são de condicionalidade. O que isso quer dizer? A gente pega a outra passagem de Deuteronômio, famosíssima, né? Até a gente comentou, acho que antes do programa, né? Eu te colocarei por cabeça e não por cauda, né? Ah, que maravilha, Deus botou o crente para vencer. Isso está em Deuteronômio 28, tá? Começa a ler o versículo 1 de Deuteronômio 28. Deus começa a dizer: se vocês seguirem os meus mandamentos e fizerem aquilo que eu lhes ordeno, aí vocês vão desfrutar. Se vocês forem para o outro lado, meu amigo, tu não vai ser cabeça. Não interessa. Depois tem outra coisa, Thiago. A gente às vezes interpreta que ser cabeça é não sofrer, né? Então Jesus não foi cabeça. Exato. Porque ele, no sofrimento dele, ele se tornou cabeça. Mas é maravilhoso pensar em ser cabeça só, né? E essa é uma falha, seria uma falha, então, da questão de só ler e não conhecer, Exato. esquecer o contexto, Isso. esquecer o momento. Isso se busca no estudar, né? Isso, examinar, né? Examinar. E esse examinar, ele não está condicionado a só líderes, pastores, enfim, pessoas que estão à frente. Isso é condicionado isso está para a igreja do Senhor. Com certeza. E é por isso que quando a gente citou no início... Para não entrar naquilo que tu colocou, né? No conhecimento passivo. Porque o teu conhecimento, Jeff, não vai adiantar em nada para mim no céu.
Vou chegar lá e vou dizer para Jesus assim, o pastor Jeff estudou o livro de Gênesis até o Apocalipse, ou de Êxodos até o Apocalipse. A Bíblia do Jeff tem uma... Quem não entendeu a brincadeira, olha lá o primeiro Assista o programa. primeiro livro a programa. menos, né? Então, o Jeff leu a Bíblia de capa a capa, 500, o Miller lá, leu a Bíblia 500 vezes, 200 delas de joelho, e Jesus vai olhar para mim e vai dizer assim, o Jeff eu conheço. 200 vezes de joelho no milho ainda. É, o Jeff e o Miller eu conheço, mas tu não sei quem é. E até, voltando um pouquinho naquela questão da prova, né? Que a gente falou, não tem uma prova escrita. Não é na ceia feita uma prova escrita, mas a prova vai chegar. É. Jesus será foi que- provar, né? E será que eu vou ter o conhecimento? É. Será que eu aprendi o que a palavra realmente A diz? prova vai chegar até mesmo no outro dia no teu trabalho, quando algum colega de trabalho teu que não é cristão começa a te questionar coisas da Bíblia. Muitas vezes, para tentar te incomodar, para tentar te cutucar, né, sei lá, um colega de trabalho, faculdade, onde quer que for, um parente, né? Muitas vezes para te cutucar, outras vezes por curiosidade mesmo, porque ele quer conhecer, né? Aí também a gente tem que ter sabedoria para nós não entrarmos, né, numa questão, nós queremos ensinar princípios espirituais para uma pessoa que não é espiritual, né? Nós não temos como, chega a ser até engraçado aquela questão de Jesus com Nicodemos, né? Em João 3 vai para o lado meio cômico, porque, né, que Nicodemos pergunta para Jesus, fala para Nicodemos, para você entrar no reino dos céus é preciso que você nasça na água e no espírito. E Nicodemos, ele perguntou sério para Jesus, e ele era um mestre da lei. Ele perguntou, olha, eu sou velho, como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Ele perguntou sério, ele não estava brincando, Não tava né? zoando. E daí, mas Jesus deve ter pensado, meu Deus do céu, esse cara talvez seja o maior dos mestres da lei aqui, olha a pergunta que ele está me fazendo. Ou seja, eles não tinham entendimento para isso, né? Então Jesus falou assim que aquele que nasce, né, do Espírito vai entender as coisas espirituais. É isso que ele estava querendo mostrar para Nicodemos, né? E por isso que às vezes a gente vai, né, claro, a gente vai falar de salvação, tudo, mas às vezes a gente vai falar de algum princípio espiritual, algo espiritual, para quem é carnal não vai entender, né? Então nós temos que sim conhecer, até porque comentaste, é para todos, claro. Deus chamou o seu povo para ser um reino de sacerdotes, ou seja, todos, não somente um, não somente o pastor, não somente o obreiro, não somente o líder, mas um reino de sacerdotes, né, no qual conhece e tem intimidade, né, com a sua palavra, com a sua direção. Então é para todos, não é somente para um, né? Porque Deus não tem neto, né? Deus tem filho, né? Eu não posso ser filho do filho, não. Eu tenho que ser filho de Deus. Eu não posso ser filho de tal outro que né, viver experiências dos outros, né? Ou conhecer através dos outros. Claro que sim, cara. Uma coisa que a gente tem que resgatar, e a questão de uma mentoria bíblica, né? Um guia bíblico, alguém que vai te ajudar. Isso é fantástico. E era assim que tinha, né, a questão dos discípulos. Tu encostar em alguém que pode te ajudar, né? Mas isso a gente precisa resgatar, né? Mas esse guia, esse mentor, ele vai te auxiliar para que você caminhe, né? Tu não pode viver através dele. Às vezes as pessoas interpretam, Thiago e pastor Jeff, que quando a gente escolhe um mentor bíblico, a gente está atestando a nossa falta de capacidade ou de conhecimento. Isso é um erro, cara. Não. Eu tenho o meu mentor bíblico, assim como eu sei que todos nós aqui temos os nossos mentores, aonde eu vou lá conversar, ter novas visões, aprender mais, crescer mais, agregar aquilo que eu conheço, porque isso não diz que eu não... tu procurou um mentor porque tu não conhece a palavra. Eu conheço, o Jeff conhece, eu posso complementar, ele pode me complementar, e nós assim vamos. Não, e até isso, mas eu vejo que dessa forma assim, é um atestado que eu não conheço. Mas Deus chama para ter um povo humilde também, né? A gente também tem que ter humildade de procurar, né? A gente vive muito nessa questão, o que o cara vai pensar? Cara,
Na verdade, se alguém chegar para ti e pedir, tu tem que ficar, né, né, dar glória a Deus porque outras pessoas estão vendo na tua vida, né, algo que Deus tá te fazendo, a graça que Deus te concedeu, né, e a gente tem que ser humilde, né? Verdade. Essa nossa linha de educação, então, dentro da palavra de Deus, eu acredito que ela sempre vai ter mais coisas para falar. Só que eu queria falar sobre uma outra linha. Nós, infelizmente, não vamos ter esse tempo hoje, mas a linha em relação à palavra de Deus ser colocada no seu devido lugar e não ser colocada em benefício próprio. E é sobre isso que eu queria que a gente conversasse, mas a gente vai conversar isso no próximo programa. Obrigado, que Deus abençoe sua vida. Na próxima quarta-feira, então, estaremos juntos e já estou adiantando o assunto. Nós vamos falar sobre colocar a Bíblia no seu devido lugar e não em benefício próprio. Hoje a gente falou sobre a questão da educação, se educar na palavra de Deus. E se você tiver alguma sugestão, até crítica, não muito, né? Mas devagar na crítica. Pega leve. Mas algum assunto, nos procure aqui nas nossas redes sociais, nos siga, compartilhe a página da igreja. A gente está trabalhando bastante aí para levar a luz da palavra para você, tá bom? Que Deus abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima quarta-feira.